Já temos os motores a trabalhar, Motorsport hoje, primeira temporada, estamos no episódio 46. Hoje vamos viajar entre os ralis e o todo-terreno. Pedro Dias da Silva é o convidado de Joaquim Amândio Santos, detentor de 2 títulos nos ralis, iniciados e Grupo N, venceu já o desafio Mazda no todo-terreno e é considerado um dos pilotos mais rápidos em ambas as modalidades. Neste episódio do Motorsport hoje da Gol FM e da V-Motores, vamos andar a dançar entre os ralis e o todo-terreno. Temos connosco o Pedro Dias da Silva, é o nosso convidado. Ele que tem 2 títulos nos ralis, foi campeão nacional de iniciados no século passado, parece que foi há um século, mas foi há pouco mais de uma vintena de anos, e foi depois campeão nacional do Grupo N em 2001. Há uns anos a esta parte, deu o salto para o todo-terreno, onde já conseguiu ficar no pódio de um dos campeonatos, sendo também reconhecidamente um dos pilotos mais rápidos desta modalidade, a exemplo do que já tinha acontecido na sua farta e bem-sucedida passagem pelos ralis em Portugal. Pedro Dias da Silva, muito obrigado por teres aceito o nosso convite para estar na V-Motores e na Gol FM. Pedro, apesar de toda essa juventude que tens no teu rosto, já estamos a caminho das 3 dezenas de anos de carreira desportiva. É verdade, comecei, primeiro boa tarde a todos e eu é que tenho que agradecer teres-me convidado para estar aqui no programa. Comecei em 1996, portanto já lá vão 25 anos de corridas e de muitas histórias e de bons momentos e de grandes amizades, sem dúvida. Vamos fazer um pouco da tua história, Pedro. Começas em 96 com o Nissan Micra. Se tivesses de contar a história ao nosso auditório da tua passagem pelos ralis em Portugal, obviamente vais destacar os 2 títulos, mas o que é que até agora os ralis te deram e o que é que deste tu aos ralis em Portugal? Olha, posso dizer que os ralis, agora tenho acompanhado na mesma aos ralis, estando um pouco diferente do que era antigamente. Eu agora vejo ralis muito ao sprint, vejo ralis do Nacional mais pequenos do que o que nós fazíamos nos iniciados, mas também, como não faço, não sei dizer se é melhor ou se é pior. Penso que os ralis são diferentes. O que é que eu posso ter dado ao desporto? Obviamente, contribuir para a valorização do desporto, com os resultados que obtive, inclusive o grande resultado de 2001, que foi ganhar o Rally de Portugal, que poucos pilotos o fizeram. Portanto, fui eu e o Mário Castro em 2001, ganhámos além de ter sido campeão nacional do Grupo N, ganhámos o Rally de Portugal a nível do Grupo N mundial. É um momento chave da tua carreira, Pedro, essa vitória no Rally do Mundial frente a grandes nomes, não é? Em termos de resultados, foi o resultado melhor, não é? Mais importante. O que os ralis me deram a mim foi um concretizado o sonho, pronto, que isto, qualquer pessoa, penso eu, que vá para os ralis tem que ter muita força de vontade, tem que gostar muito, porque eu falo por mim, fiz muitos esforços para poder mudar nos ralis, tanto a nível financeiro, como pessoal, como familiar. É muito difícil começar e andar lá quando não se consegue ter os apoios todos necessários. E tudo começou realmente com o Troféu Micra. Eu comprei o carro a meias com um amigo, que já não está entre nós, infelizmente. Portanto, o carro era meu e dele, eu fazia os iniciados, portanto, que era o Troféu Micra, e ele fez com o primo o Rally de Portugal, com o mesmo carro. Portanto, isso tinha sido combinado logo quando nós começámos com a brincadeira dos ralis. E começou tudo sem experiência absolutamente nenhuma. Eu não sabia o que eram notas de ralis, não sabia o que eram corridas, portanto, sabia acelerar, travar, curvar e andar depressa. Fomos para os ralis assim, aprender. O primeiro ano foi assim. Tudo muito amador, o carro era um carro preparado pelo concessionário que nos apoiou imenso, mas eles tinham pouca experiência. O carro era um carro completamente de origem, que obviamente, pronto, fomos aprendendo, fomos vendo o que é que precisávamos e no segundo ano repeti o troféu, aí o carro passou
a ser meu. Arranjei uma equipa já profissional de assistência, na altura era a Bastos Sport, sou Bastos, que me ajudou bastante. Preparámos o carrinho como deve ser, e nesse ano, o segundo, sei que fiz lembro-me, eu penso que tinha feito dois segundos lugares no início do troféu no asfalto, e as outras 2 corridas ganhei. E o terceiro rally, além de liderar o troféu Micra, liderava o campeonato o campeonato nacional de iniciados com um Micra. Portanto, dava a fazer resultados já a geral. Depois, estava tudo tão a correr bem, fomos para a terra e já não pensávamos só no troféu Micra, já pensávamos no nacional. Mas aí foi o fruto da inexperiência e da juventude, e correu mal porque houve um acidente grave a descer Arganil. Depois as provas tinham muito curto espaço de tempo entre elas, o carro já não ficou bem recuperado. Depois houve um acidente em testes também em Carvalho de Rei, portanto, a parte de terra no troféu Micra correu mesmo muito mal, apesar de lembro de Abrantes ganhámos ou 1 ou 2, talvez 2 troços à geral com o Micra. Portanto, o objetivo foi sempre andar depressa e andar nos gajos da frente. Entretanto, a Nissan acabou com o troféu, infelizmente, porque era um troféu bastante competitivo mesmo, com muitos participantes e com uma grande promoção. E aí criaram-se muitas amizades. Ainda tenho hoje em dia amigos pilotos e sem ser pilotos que se conhecemos nesse troféu, que fazíamos as corridas ao milésimo segundo. Aquilo já não era bem ao segundo, era ao milésimo. Em 98 surgiu um apoio da Citroën, com o novo Saxo que apareceu na altura de rallies. Eu consegui um apoio da Citroën, consegui um apoio também de uma gasolineira e de outro patrocinador, que foi a Leca e o T-Rock, que tiveram comigo durante vários anos, e fizemos um Saxo Grupo A, que na altura era um carro excelente. E nesse ano, em 98, em 7 rallies ganhámos 5. Houve um que ficámos em quarto com problemas ecomecânico e outro desistimos também com problema mecânico. Claro, fomos campeões nacionais, que fui campeão nacional ajuda-me lá em cima. Em algum rally do Norte? Do Norte, sim. Na terra ou asfalto? Terra. Já te vais lembrar, Pedro, continua, já te vais lembrar, daqui a pouco fica a memória. Nesse rally que fomos campeões nacionais, ganhámos os troços todos. Foi um excelente carro, foi uma excelente época. Também com o Bastos Sport, o carro foi todo feito na altura que sou Bastos. E aí a seguir tivemos que dar o salto e fomos para o Nacional. Fizemos 99 com o mesmo carro, com o Saxo, com umas especificações relativamente diferentes, porque o carro estava muito puxado ao limite em termos de potência de motor, e no Nacional os rallies eram maiores, o carro não aguentava. E fizemos uma época de aprendizagem, não havia nada a discutir, não havia troféus, não havia nada, e fizemos já alguns lugares dentro dos 10 primeiros com o pequeno Saxo. Foi uma época boa também. 2000 já foi Mitsubishi, com o Evolution, com o Evo 5, fomos vice-campeões, com grandes lutas já com o Miguel, já ganhámos alguns troços com o Miguel Campos, com o Bruno Magalhães, com o Pedro Leal, com o Pascoal. Portanto era um grupo muito forte. Lembro-me também do Horácio Franco, que apareceu em alguns rallies, e depois em 2001 fez a época completa. Ele também, infelizmente, já não está entre nós, mas é um piloto já mais velho do que nós, mas com uma grande garra. Sim, sem dúvida. E nesse ano fomos vice-campeões nacionais. Em 2001
viemos com o Evo 6,5, o mesmo carro, mas evoluído para a versão 6,5. Foi uma época que correu bem, que trabalhámos muito para isso, e que o objetivo era ser campeão nacional, e fomos. Pronto. Depois, infelizmente, a partir de 2001, as coisas não correram tão bem a nível de patrocinadores. Esse patrocinador que teve comigo, que era o grupo Optirock e a Leca, durante bastante tempo, deixou de patrocinar, portanto, mudaram de estratégia, e não tive hipótese de continuar ao mesmo nível que estava a continuar. Mas obviamente não quis parar, e na altura falei isso com o Mário Castro, que era o meu navegador, e ele concordou comigo, disse que continuava comigo. Vamos fazer o Troféu Saxo. Na altura havia, portanto foi um passo um bocado atrás, um risco também grande a correr, um campeão nacional de Grupo N, com uma corrida de Grupo N WRC ganha, e fazer troféu. Mas fomos, e foi um troféu que correu muito bem. Fizemos grandes resultados outra vez com o Pequeno Saxo, mesmo a nível de geral. Ganhámos a maioria das corridas, mas infelizmente não ganhámos o troféu, porque esse ano, em 2002, chegámos ao final do ano, três pilotos empatados com os mesmos pontos. E o fator de desempate, na altura era o que estava no troféu, era o que estava escrito, não é? Era quem terminasse o maior número de provas e não quem tivesse tido melhores resultados. E eu tinha desistido na primeira por avaria, e no Algarve, que já podia ter ganho lá o troféu, tivemos um acidente também muito grande lá, devido a uma avaria mecânica no carro, e não ganhámos o troféu. Portanto, acabámos por ficar em terceiro. Estávamos 3 pilotos empatados, eu, o Vítor Pascoal e quem ganhou o troféu, lembra-me lá. Estava também aqui a puxar pela ideia, mas não me vem a ideia. Vai continuando que eu vou tentar saber. O Armando Oliveira? Armando Oliveira, isso mesmo. Exatamente. O Armando Oliveira. 3 empatados com os mesmos. E vocês fizeram os 3 uma época fantástica. Duelos incríveis. E é importante também lembrar à afição atual de que nós, no início deste século, tivemos, e mesmo nos finais do século passado, tivemos lutas extraordinárias no Campeonato de Portugal de Rallys, quer para o título absoluto, quer para os títulos intermédios e para os diversos troféus, e construímos ali 1 ou 2 gerações de pilotos que foram 2 gerações fantásticas. Repara, este é um pormenor delicioso de lembrar agora, sobretudo aos mais novos. Não é todos os dias que um troféu monomarca acaba com 3 pilotos exatamente com a mesma pontuação. Basicamente, quase que faltou só deitar uma moeda ao ar para ver quem é que vencia. E foi de certeza um ano para os 3 que vocês jamais esquecerão pelas lutas que vocês encarnaram. Sim, posso dizer que houve um rally muito engraçado. Eu tenho uma história muito engraçada no troféu. O carro não era meu, o carro era de uma equipa que na altura alugava os carros para o Nacional, e eu tinha apoio de um concessionário em material, em peças. E então lá fizemos um acordo, não é? Portanto, o material era reencaminhado para a equipa, e eles arranjaram-me um carro para fazer o troféu. E eu já tinha feito o primeiro rally com um carro que não era o que eu ia fazer o troféu, era o carro do outro piloto. Eu tinha gostado do carro, o serviço deles, tudo bem, e o carro estaria pronto para fazer o Futebol Clube de Porto, que era o primeiro rally do troféu. Eu estava em Lisboa, a equipa era de lá perto, e passei lá na oficina para ver o carro, porque na semana antes a empresa da decoração tinha lá passado e disse que tinha estado a decorar uma carroceria. Não era um carro, era uma carroceria. E eu, tudo bem, vamos lá ver o carro, porque eles disseram que o carro estava pronto, lá ver, para afinar a baquet. E então o dia antes é que íamos testar o carro, tudo um bocado em cima da hora, mas pronto, lá íamos nós. E quando chego lá, realmente estava a carroceria e os vidros. Isto o dia antes de ir para o Porto, à noite. E eu fiquei a olhar, mas as verificações só amanhã, eu sou prioritário, tenho que fazer o shakedown de manhã,
pá, os shakedowns não vais fazer, tens que fazer um pedido e tal, vê lá, mas para as verificações estamos lá. O carro foi o último a ser verificado e realmente foi verificado. Eu afinei a baqueta dentro do parque fechado, afinei a travagem dentro do parque fechado e fomos para o rally. O primeiro rally, o primeiro troço, estava a nevar. No futebol estava tudo branquinho. Aí eu arranco, logo foi Luílhas. Arrancamos para o troço, a curva, lembro que era uma esquerda mais fechada, demos logo uma porrada lá numa barreira. E eu disse para o Mário, pá, o carro, isto está uma porcaria, todos montaram isto à pressa, isto dentro do troço. Eu falava para ele, pá, isto não vamos a lado nenhum com o carro. E ele disse para mim, pá, concentra-te e olha para a estrada. E eu realmente começo a olhar e estava tudo branco. Bem, fomos por ali afora, mais um toque ali, mais um toque acolá, sempre, fui sempre para dar o melhor e eu era um número 3, portanto saía à minha frente, o número 3 ou o número 4, eu sei que saía à minha frente o Rui Madeira, o Miguel Campos, e acho que saía eu, porque eu era prioritário FIA na altura, por causa do título e do ter ganho o WRC. Chegamos ao final do troço, o Rui Madeira sai nesse troço, despista-se. Acho que quem ganha o troço é o Miguel Campos no 206 WRC. Segundo, o Bruno Magalhães, de Grupo N, e terceiro nós, Sacos Troféu. Acabado de montar, Sacos Troféu acabado de montar. Eu nunca tinha andado no carro. É um momento fantástico. Pedro, daí até cá, até aos tempos presentes e até mudares para o teu terreno, foi sempre para ti impossível voltar a montar um projeto que permitisse, imaginemos, lutar outra vez por um título, fosse ele o absoluto, fosse ele o título de produção de 2 rodas motrizes consoante a evolução regulamentar que os rallies sofreram? Eu sinto-me capaz de montar esse projeto, mas não tenho a mesma vontade que tinha antigamente, ou seja, fazer um projeto desse para voltar aos rallies e sem patrocinadores, não tenho a mesma vontade. Acho muito difícil mesmo, se realmente tivesse um apoio, sinto-me perfeitamente capaz de montar um projeto. Por exemplo, gostei muito agora de ver os R4s a andar. O projeto de R5, obviamente, é um projeto muito ambicioso hoje em dia andar à frente do Nacional, não é fácil, mas um projeto ou 2 rodas motrizes ou do novo R4, sinto perfeitamente capaz. Mas pouco já fiz nos rallies, estar a montar agora um projeto sem patrocinadores, ou seja, eu ter que pagar por voltar para lá outra vez, não tenho vontade disso. Pedro, quando é que se deu o clique, ou quando é que começaste a pensar em dar o salto para o todo terreno? Olha, eu já tinha feito todo o terreno de moto, que eu venho das motas. Depois fiz todo o terreno em 2002, quando nesse ano que eu estava a falar do Troféu Sacos, fiz algumas provas de todo o terreno com um carro de um patrocinador meu, que foi a Interpass, e depois fizemos o Super 1600, quando eu fiz equipa com o Nuno Pinto. Eles tinham uma pick-up, foi do Carlos Sousa, uma Mitsubishi, e eu fiz umas 4 provas de todo o terreno, e que gostei. Agora, todo o terreno surgiu pelo bichinho de querer fazer corridas, não é? Já estava há muito tempo parado, queria fazer alguma coisa, e olha, vou fazer todo o terreno. Na altura havia o troféu Mazda, vi que o troféu é uma coisa livre, portanto a Mazda dava a carroceria Mazda e nós só usávamos a imagem Mazda, podíamos usar qualquer carro. E os apoios, portanto, sim, os prémios, não eram nada do outro mundo, mas eram alguma coisa que dava para fazer. E então comecei por uma brincadeira. Comprei um carro, fiz uma pequena preparação do carro, através de outra equipa que não a minha, que na altura ainda não estava formada, e fiz algumas provas só no primeiro ano. Não fiz o troféu completo. E gostei, mas notei logo que aquilo não era para mim. Com o tipo de preparação que tinha o carro e o carro que era, sabia há pouco, como se costuma dizer. Entretanto, surgiu um negócio de um carro, de um Mitsubishi, que esse carro ainda é meu, um carro muito bom,
que estava para ir para Angola, que não foi. Eu comprei esse carro, acabei por ficar com 2 carros, evoluiu o carro também, portanto esse carro já evoluído nas minhas instalações, portanto da PRK Sport, já com uma caixa sequencial, com umas suspensões porreiras, uns travões também muito bons, e participávamos da mesma no troféu, portanto fomos com imagem Mazda, mas já com um carro que permitiu andar nos lugares da frente a nível do campeonato nacional. E com esse mesmo carro do troféu ganhámos o troféu, repetimos, portanto em 2018 o troféu, aí aligerámos bastante o carro, portanto mudaram as regras e permitiu o carro ser mais leve em T1. Nós transformámos ali um bocadinho a carroceria, aligerámos o carro, voltámos a ganhar o troféu e onde já cheguei a andar à frente à geral por uns bocados em algumas corridas, cheguei a fazer dentro dos 3 primeiros nos prólogos várias vezes, e aí mais adoçou o bico, não é, para continuar. Então, com a estrutura montada, começaram a surgir clientes que eu achava que havia pouco no todo o terreno, que é o aluguer dos carros, como há muito nos ralis. No todo o terreno havia muito poucos carros para alugar, ou havia carros de topo de gama, de equipas estrangeiras, carros muito caros, ou um carro intermédio, não havia ou um carro que permitisse lutar por lugares da frente, sem ser com valores astronómicos, não existia. Então em 2018 veio afora de uma parceria que é a Extreme Ride, e aluguei os outros 2 carros que tinha. Portanto, passei a ter uma estrutura com 3 carros, eu com a fora, com o Janela, portanto que o Janela já me acompanha desde 2016. Fizemos um campeonato inteiro, um campeonato muito bom, nunca desistimos, não tivemos problema absolutamente nenhum com a nossa Ford XR, fizemos 2 terceiros lugares e um segundo à geral, chegámos a andar à frente na Idanha, e eu precisava de ganhar na Idanha para ainda conseguir ser campeão nacional, não consegui, fiquei em segundo, e acabei o campeonato em terceiro. Minto, acabámos por desistir no Porto Alegre, que faltavam 70 km para o fim e eu tinha uma fuga de óleo na direção assistida, eu não ia ganhar mais nada e encostamos, mas era possível terminar. Pedro Dias da Silva, ou seja, com aquilo que foi a evolução da tua carreira para o teu terreno e a necessidade de criar uma estrutura própria, hoje a PRK já é um assunto muito sério e transformou-se numa estrutura que já apoia pelo menos 3 pilotos, tendo em atenção que vocês alugam 2 carros, o que significa... Não, agora alugamos 3. Agora alugam 3. Boa forma. A estrutura algum dia poderá vir também fazer uma espécie de spin-off e também poder vir a ter uma presença nos ralis? Vamos ter, com certeza. Nós, não uma presença para andar nos lugares da frente ou nos ralis ao mais alto nível, mas temos pelo menos um piloto que tem um carro connosco que nós construímos, é um M3 Grupo A, e nós vamos dar assistência. É um carro muito evoluído, mas para outras ambições e para quem gosta de desfrutar da condução do carro. É um M3 Grupo A com caixa sequencial, com muitos cavalos, tração atrás, e o piloto quer divertir-se e desfrutar do carro. E portanto, e no todo o terreno temos 4 carros da nossa estrutura, são 2 XRs, que sou eu e o Edgar Condenso, o Michael Brown que agora vai ser um Porsche Cayenne, aquilo é um Mitsubishi, mas tem o look, a imagem de um Porsche Cayenne, e o José Faria, também ele dos ralis, já foi campeão nacional de iniciados,
tinha um Ford Puma Proto, mas vai ter um carro, ainda vai estrear um carro novo este ano, que nós estamos a preparar para ele. E ainda damos assistência a outro piloto que faz algumas corridas esporádicas. Pedro, tu tens feito de vez em quando uma perninha nos rallies e quem sabe nunca esquece, quando lá vais é super rápido. Relembro que estivemos no Rally dos Templários e na altura deu para perceber o quanto também a tua paixão pelos rallies continua ativa. Vamos continuar a ter o Pedro Dias da Silva, nem que seja de forma pontual, a fazer um rally ou outro de quando em vez? Sim, o Rally aqui de Tomar fez parte de um apoio que eu tenho do município, e que fizemos a participação com 208 do meu amigo Paulo Antunes, que também ele tem uma grande equipa de competição, e foi uma participação muito esporádica. Agora, não digo se este ano, se calhar já não vai haver ainda, foi esta semana, foi ontem aliás, ontem, estive com o José Oliveira, que é da organização do Rally, e ele está a tentar tudo por tudo, mas vai ser difícil este ano ele organizar o Rally. Não digo que não, mas serão coisas muito, muito esporádicas. Que neste momento todo o terreno, como eu estive aqui a descrever, e que deves imaginar, não é fácil tomar conta dessa estrutura, que neste momento são pelo menos 3 pessoas a tempo inteiro que nós temos, para tomar conta daqueles carros todos, não é? Pedro Dias da Silva, tu, tal como todos, estás ansioso pela volta do campeonato. Vamos falar da forma como ele decorreu no início, porque felizmente deu ainda para competir antes do confinamento obrigatório. Como é que foi o arranque da época 2020 para ti e para a PRK? Olha, para mim não foi grande coisa, porque eu só fiz 7 km este ano em corrida. Não correu bem. Este ano nós tínhamos 7 corridas, onde escolhemos 6 para pontuar e das 6 contam 5. E eu, como eu recebi outro carro novo, escolhi não ir logo à primeira. A segunda, fui, mas tive um problema no final do prólogo de direção assistida, que afeta a refrigeração do carro também, e não consegui chegar ao parque de assistência, que ia danificar o motor, tive que encostar a seguir ao prólogo. Portanto, para mim, não correu nada bem, não tenho ponto nenhum no campeonato, portanto, vamos ver se, entretanto, o calendário fica definido e o que é que posso vir a fazer este ano ainda. Os outros pilotos correu relativamente bem, terminaram corridas, nessas 2 corridas, pelo menos dos outros 3 carros, 2 chegaram sempre ao fim, portanto, com boas classificações, portanto, o balanço é bastante positivo. Para mim, é que não, devido a essas condições. Enquanto piloto, enquanto team manager, pedia-te agora a tua opinião sobre o que é que achas que deveria acontecer em relação a esta época 2020. Continuamos ainda sem certezas. Ao que sabemos, a FPAC está a envidar todos os esforços junto da DGS para rapidamente ter os protocolos para o regresso das competições a tempo de reiniciarmos campeonatos a partir do próximo mês de julho. Pergunto-te, o que é que achas que seria o ideal para o Campeonato de Portugal de todo terreno? Uma mini época, não fazer a época, tentar fazer todas as provas que faltam? Na tua opinião, o que é que seria a forma ideal de levarmos a bom porto esta época de 2020? Olha, a primeira coisa que eu te posso dizer é que a FPAC já devia ter reunido com os pilotos mais interessados do Campeonato Nacional de Todo o Terreno, e ainda não reuniu. Se calhar já reuniu com os clubes, mas pelo menos eu falo por mim, ninguém me contactou, ninguém me perguntou nada. Outra coisa muito importante, o campeonato de 2021 nunca poderá ser hipotecado. Portanto, se pensarmos para fazer o campeonato de 2020, que vamos passar corridas para 2021, eu acho um erro. Depois, a Federação também tem que ponderar muito bem, portanto, porque tanto nos ralis como no todo o terreno o investimento é muito grande. Estamos a falar de custos muito avultados em carros, em material. Nós neste momento estamos parados há 3 meses e vamos caminhar para quase 5 meses parados.
na minha opinião, acho que antes de setembro não vai haver corrida nenhuma de todo o terreno. De ralis, fala-se talvez Castelo Branco em julho, pronto, mas agora não é isso que é importante, porque eu também acompanho, mas não é isso, para a minha equipa não é muito importante. Mas o que eu vejo é que eu acho que antes de setembro não vai haver corrida nenhuma. Para haver um campeonato, pelo menos tem que haver 4 corridas no campeonato de 2020. Portanto, já se devia ter falado alguma coisa e já se devia ter esboçado pelo menos as opiniões de cada um. E eu vejo tudo parado, não vejo respostas, ninguém sabe nada. Posso dar a minha opinião, eu acho que devíamos fazer 4 corridas até final de 2020, é a única coisa que posso fazer, é dar uma opinião. E o Pedro Dias da Silva vai, já não diria este ano, porque ele não começou da melhor forma, vai continuar a lutar por juntar ao título nacional de ralis que tem um título nacional de todo terreno? Vou continuar e este ano está tudo em aberto, porque como eu te disse, portanto, contavam 5, ou seja, dos 7, só 5 resultados é que contam. Bem. Portanto, desses 5 resultados, essas corridas não foi nenhuma feita. E a minha opinião é só fazerem 4, menos uma. Portanto, nessas 4 corridas, é possível eu ou outro piloto ser campeão nacional. Falando só por mim, acho que isso um bocado, não acho muito fácil, não é impossível porque já o ia sendo, mas há uma fasquia de automóveis no todo o terreno, que estamos a falar ali de 4, 5 carros que são WRCs, para comparar com os ralis, e eu ando R5, pronto. É um campeonato de luxo, talvez dos melhores que existem no mundo, Pedro. Sim, sem dúvida, não só em carros, mas também pilotos. Também estou a falar só dos carros, tenho que falar dos pilotos. Qualquer dos nossos pilotos todo o terreno que vá lá fora, anda nos lugares da frente. E nós aqui ao lado, qualquer piloto espanhol que venha ao nosso campeonato, não é bem assim. Ou, por exemplo, se nós formos o João Ramos, às vezes que veio a Espanha, por exemplo, falo no João porque me lembrei agora que ele fez várias corridas lá, e mesmo outros pilotos no campeonato nacional, ainda o Ricardo Porém, há 2 ou 3 anos, foi fazer uma corrida à Espanha e ganhou a geral, com muita vantagem. Portanto, o nosso campeonato é muito mais forte que o campeonato espanhol e que a maioria dos campeonatos europeus. E nós, tanto a nível de carros como pilotos, temos um campeonato, não te queria chamar de luxo, como tu disseste, mas posso dizer que temos talvez o melhor, ou um dos melhores, temos certeza, mas talvez tenhamos o melhor campeonato do mundo. Diz a Silva, algum dia te vamos ver num Dakar? Olha, o Dakar não tem a ver com os campeonatos de todo o terreno ou com a Taça FIA de todo o terreno. Mais depressa me poderás ver na Taça FIA de todo o terreno, fazer umas provas lá fora. Teve para ser já este ano, mas ainda não vai ser com certeza. Um futuro muito próximo, farei algumas corridas lá fora. Tenho outros pilotos na equipa interessados nisso, por exemplo a Rússia. Já esboçámos algumas coisas para irmos fazer uma corrida na neve, e irei com certeza. O Dakar não é o meu objetivo a um futuro próximo. Não direi que não, ou que não gostasse de fazer, mas a um futuro próximo, não, certeza absoluta que não. Pedro Dias da Silva, quero-te agradecer a gentileza que tiveste de estar connosco aí dessa sala magnífica de troféus da PRK Sport. Espero que ela venha a ficar ainda mais recheada ainda durante a época de 2020. Desejar-te a melhor das sortes para o Campeonato de Portugal de todo terreno no momento em que ele recomece e, obviamente, esperar que possamos voltar a ver com mais regularidade nos ralis, onde sempre deixaste um rastro de sucesso e de espetacularidade como um piloto rapidíssimo e capaz de vencer. Muito obrigado por teres vindo ao nosso programa, Pedro. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. É assim o facho deste Motosport hoje, Pedro Dias da Silva, um dos grandes craques deste século
quer nos ralis, quer no Campeonato de Portugal de Todo Terreno, foi nosso convidado ao longo desta emissão. O que vos dizer que vos enviamos um grande abraço, a equipa completa, formada por Joaquim Amândio Santos, por Armando Leitão na edição de vídeo e por Paulo Seabra na sonoplastia. Um abraço a todos e até ao próximo programa. Joaquim Amândio Santos aqui à conversa, hoje com Pedro Dias da Silva, detentor de 2 títulos nos ralis iniciados e Grupo N, venceu já o desafio Mazda no TT e é considerado um dos pilotos mais rápidos em ambas as modalidades. Episódio 46 na primeira temporada do Motorsport, hoje aqui na primeira Rádio Desporto com o V Motores.